Quando o alarme toca, o mundo inteiro parece silenciar. O som estridente invade a base, e eu já sei, em segundos, tudo que é humano em mim vai ter que ficar para depois. Puxo a farda, fecho o capacete, sinto o cheiro do metal quente do diesel. Mais uma chamada. Mais uma casa em chamas. Mais uma história que pode não ter final feliz. Era o terceiro incêndio da semana. E o corpo já não reagia como antes. As mãos tremiam um pouco quando ajustei a máscara, mas ninguém percebeu. Eu era a veterana. Aquela que já tinha visto o inferno de perto e voltado para contar. Ou, pelo menos, era o que todos acreditavam. Chegamos rápido. Um sobrado em uma rua estreita, fumaça saindo pelas janelas do segundo andar. E gritos. Sempre os gritos. Foi quando vi uma mulher tentando entrar pela porta da frente, desesperada. Ei, senhora! Volte para trás. Gritei. Ela me olhou com os olhos mais aflitos que já vi. Tem uma criança lá dentro. Respondeu, sem pensar. Mas antes que pudesse pará-la, ela já tinha sumido na fumaça. Corri atrás. O calor era sufocante, e o ar, denso como concreto. Lá dentro, a visibilidade era quase zero. O barulho do fogo estalando, madeira rachando. Vi o vulto dela, tossindo, tateando o chão. Agarrei-a pelo braço e a puxei com força. Fica comigo. Você vai sair daqui comigo. Ela tentou resistir, gritando o nome da criança. Mas eu já sabia, o andar de cima tinha desabado. Não havia ninguém mais ali. Empurrei-a para fora. O mundo parecia outro quando a luz voltou e o ar frio bateu no rosto. Ela chorava, com a câmera ainda pendurada no pescoço, e eu percebi que ela não era moradora. Era fotógrafa. Estava ali cobrindo a ocorrência para um jornal local. E quase morreu por isso. Você é maluca? Foi a primeira coisa que disse, sem conseguir conter o tom. Ela me olhou, as lágrimas misturadas à fuligem. E você é brava demais para quem acabou de salvar uma vida. Sorri. Não devia, mas sorri. Havia algo naquela mulher, uma calma nervosa, uma coragem meio inconsequente. E um olhar que parecia me ver por dentro. O nome dela era Clara. Veio falar comigo dias depois, no quartel. Disse que queria agradecer direito, tirar uma foto para a matéria. Eu detestava câmeras, mas aceitei. Talvez por curiosidade. Talvez porque aquele olhar tinha ficado comigo mais tempo do que deveria. Durante a entrevista, falamos pouco sobre o incêndio. Ela fazia perguntas que ninguém fazia. Você não tem medo de morrer? O medo faz parte. A diferença é o que a gente faz com ele. Respondi. Ela anotou, mas ficou me observando em silêncio. E naquele silêncio, senti uma conexão que me deixou desconfortável. Como se ela visse tudo que eu tentava esconder. No final, ela disse: Você tem olhos tristes, sabia? Fiquei sem resposta. Tristes? Ninguém nunca me disse isso. Os colegas me chamavam de ferro, de rocha, de sargento sem alma. Mas Clara me olhava diferente. Nos dias seguintes, comecei a vê-la com frequência. Ela aparecia nas operações, às vezes com o pretexto de fazer uma matéria, às vezes só para observar. No início, achei que era curiosidade. Depois, percebi que esperava por ela. Uma tarde, após um incêndio num depósito, ela me encontrou sentada na ambulância, ainda suada e exausta. Você precisa descansar, Laura. Faz parte do trabalho. Não, faz parte se destruir não é trabalho. Ela falava de um jeito que me desmontava. E naquele dia, pela primeira vez, aceitei sair para tomar um café. Foi estranho me ver ali, sem farda, sem sirene, sem fumaça. Apenas eu. E ela. Falamos sobre tudo, menos sobre nós. Mas os silêncios diziam o que as palavras não podiam. O jeito como ela desviava o olhar. O jeito como eu não conseguia parar de observá-la. Era como se cada gesto dela me lembrasse que eu ainda estava viva. As semanas passaram. E o inevitável aconteceu. Uma noite, depois de uma cobertura tensa, Clara apareceu na base, dizendo que precisava de abrigo. A área do incêndio estava interditada, o carro dela ficou preso. Ofereci o alojamento. Mas ela recusou. Disse que só queria um lugar para esperar. Então ficou comigo. Sentadas no banco do caminhão, com o barulho da chuva lá fora, ela encostou a cabeça no meu ombro. E ali, eu soube. O que quer que fosse aquilo, já estava fora do meu controle. Beijei-a primeiro. E o mundo parou. Aquela mulher, que eu salvei das chamas, agora me incendiava por dentro. Mas a paz durou pouco. Dias depois, uma ligação anônima no quartel. Perguntavam por mim. E por ela. Foi então que percebi. Clara escondia algo.
Um passado que começava a se misturar perigosamente com o meu presente. E se alguém descobrisse o que estávamos vivendo, não seria só minha carreira que queimaria, seria a vida dela. Há algo sobre o fogo que ninguém entende. As pessoas pensam que o medo vem das chamas, do calor, da fumaça. Mas o verdadeiro medo é do que o fogo deixa quando se apaga. O silêncio. O vazio. E Clara era esse tipo de fogo na minha vida, bonita, imprevisível, e com algo prestes a explodir. Depois daquela noite, nada voltou a ser igual. Ela começou a aparecer com mais frequência, mas agora não era mais sobre fotos. Era sobre nós. Ela trazia café, falava sobre os lugares que fotografava, e às vezes, ficávamos em silêncio, só observando as luzes da cidade refletidas nos capacetes pendurados. Eu não sabia explicar, mas estar com ela fazia o tempo andar diferente. Como se o mundo lá fora pudesse esperar. Mas, quanto mais Clara se aproximava, mais eu percebia que algo estava errado. Um olhar perdido quando o celular tocava. Um susto quando alguém mencionava a imprensa. Um medo disfarçado em sorrisos. Uma noite, perguntei: "Você está fugindo de alguém?" Ela respirou fundo. "Fugindo de mim mesma, talvez." Não é resposta. Mas é a única que posso te dar agora. Não insisti. Porque algo em mim já sabia que era melhor não saber. Alguns dias depois, fomos chamadas para um incêndio em um pequeno hotel na Zona Norte. Clara apareceu lá, mesmo sem ser chamada. Quando me viu sair do prédio carregando um hóspede desmaiado, ela correu até mim, preocupada. E antes que alguém percebesse, me abraçou. Foi rápido, mas suficiente para despertar olhares. A partir dali, os cochichos começaram. Ela e a fotógrafa. Já viu como se olham? E eu me calei. Deveria ter cortado o contato. Mas em vez disso, comecei a querer vê-la mais. Mesmo sabendo que não devia. Uma tarde, Clara me mandou mensagem. "Preciso te ver. É importante." Nos encontramos num café discreto perto da estação de King's Cross. Ela parecia diferente, abatida, tensa. O olhar, cansado. "Laura, prometeria não me julgar. Depende do que você vai me contar." Ela riu, sem humor. Eu estava fazendo uma matéria sobre corrupção em contratos públicos. E alguém poderoso não gostou. "Está dizendo que foi ameaçada?" Ela assentiu. "Sim. Recebi ligações, mensagens. E o incêndio, aquele primeiro, onde nos conhecemos, sua voz falhou. Não foi acidente. Senti o ar sair dos pulmões. O fogo. O caso. Ela. Você estava lá porque sabia. Eu achava que era só uma denúncia. Mas quando cheguei, tudo já estava armado. Eu quase morri, Laura. E se não fosse você?" O silêncio entre nós pesou como fumaça. Ela segurou minha mão. "Eu não devia ter te envolvido nisso. Mas eu não confio em mais ninguém." O toque dela me desarmou. E ao mesmo tempo, o instinto profissional gritou dentro de mim: perigo. Mas já era tarde para recuar. Levei Clara para minha casa naquela noite. Não pelo desejo, embora ele estivesse ali, latente, como brasa. Mas pela necessidade de protegê-la. Quando ela dormiu no sofá, fiquei observando o rosto dela à meia luz. Havia marcas de cansaço, mas também algo puro, quase inocente. E eu percebi que estava perdida. No dia seguinte, uma viatura civil parou em frente à base. 2 homens desceram, mostrando distintivos. Disseram que investigavam um caso de fuga de informação ligada a um incêndio criminoso. Perguntaram sobre a fotógrafa. Eu menti. Disse que não a via há semanas. Que não sabia onde estava. E naquele instante, percebi que tinha cruzado uma linha. De bombeira, tornei-me cúmplice. Durante os dias seguintes, vivemos em segredo. Ela ficava em meu apartamento, e eu dizia que fazia plantões extras. Nos intervalos, ela me contava partes da história, pedaços do passado que iam se encaixando aos poucos. Um político envolvido em superfaturamento. Um incêndio usado para apagar provas. E uma mulher que fotografou demais. O amor cresceu entre as cinzas. Não era um amor tranquilo. Era feito de medo, desejo e fé cega. Nosso refúgio era o corpo uma da outra. O único lugar onde o mundo parecia parar de arder. Uma noite, enquanto a chuva batia nas janelas, ela me olhou como quem carrega o fim nos olhos. Você devia me deixar, Laura. E deixar para quem? Para eles. Para sobreviver. Sobreviver não é viver, Clara. Ela chorou. E eu a abracei, prometendo coisas que nem sabia se podia cumprir. Mas o destino não gosta de promessas. 2 dias depois, encontrei meu apartamento revirado. Nada roubado. Apenas investigado.
Fotos nossas, destruídas. E um bilhete na porta. Ela não é quem você pensa. Clara sumiu naquela noite. O celular desligado. Nenhum sinal. Voltei a trabalhar como se nada tivesse acontecido, mas tudo em mim queimava. Os colegas perceberam o silêncio. Eu fingia que estava bem, mas cada vez que ouvia o rádio da corporação, esperava por uma notícia, um nome, um corpo, qualquer coisa. Semanas depois, fui chamada para um incêndio em um galpão abandonado. A cena era estranhamente familiar. E entre as chamas, vi um vulto correndo. Era ela, Clara, com uma câmera nas mãos, tossindo, tentando fugir. Gritei o nome dela e entrei sem pensar. Outra vez. Mesmo inferno. Mesmo medo. Mesmo amor. Quando a alcancei, ela desabou nos meus braços. O fogo rugia ao redor e o teto começava a ceder. Por que você voltou? Perguntei, desesperada. Ela olhou para mim, os olhos marejados. Para terminar o que comecei. E para te ver uma última vez. O barulho foi ensurdecedor. O chão rachou. E tudo virou luz, calor e silêncio. Quando acordei, estava no hospital. Ferimentos leves. E uma câmera queimada ao meu lado. Dentro, um cartão de memória intacto. As imagens mostravam tudo. Os culpados, o incêndio armado, os nomes. Mas Clara não estava em lugar nenhum. Nos dias seguintes, as denúncias foram publicadas anonimamente. E o caso ganhou manchetes. Mas para mim, só restou o eco de uma voz entre as chamas. Alguns dizem que ela fugiu para outro país. Outros, que morreu lá dentro. Mas às vezes, à noite, juro ouvir passos no corredor e o som distante de uma câmera clicando. E quando o alarme toca e corro pro próximo incêndio, sinto algo dentro de mim acender. Não o fogo do medo, mas o dela. Clara, meu fogo eterno. Não é fácil viver sabendo demais. Depois que Clara sumiu, os dias voltaram ao ritmo frio e mecânico do quartel. Mas dentro de mim, algo ficou em combustão constante. Um tipo de incêndio que não se apaga com água, nem com tempo. Eu tentava me convencer de que ela estava bem. Mas o silêncio de Clara era o tipo que grita. E a cada chamada de emergência, eu imaginava que poderia encontrá-la de novo, viva, ferida, escondida. Ou morta. Mas ela não era o tipo de mulher que desaparece por completo. E eu sabia que cedo ou tarde, ela voltaria. Isso aconteceu numa noite de sexta. Depois do plantão, decidi parar num bar pequeno, um desses lugares discretos onde os bombeiros vão para esquecer do que não dá para apagar. Eu estava no balcão quando ouvi uma voz atrás de mim. Posso sentar aqui? Meu coração esqueceu como bater. Virei devagar. Clara. Mais magra, o cabelo um pouco maior, e os olhos, os mesmos. Cheios de culpa e saudade. Você, comecei, mas as palavras sumiram. Eu sei. Desapareci. Você me deixou achando que tinha morrido. Era o mais seguro. A raiva subiu junto com o alívio. Seguro para quem? Para você. Para mim. Você me colocou em risco, Clara. Eu sei. Mas agora é diferente. Eu tenho provas, e preciso de ajuda. Ela me olhou daquele jeito, o mesmo olhar que me fez quebrar todas as regras. E, como sempre, eu cedi. Fomos pro meu carro. Durante o trajeto, ela contou tudo. Havia conseguido reunir documentos que ligavam os políticos às empresas responsáveis pelos incêndios criminosos. E estavam planejando outro, maior, para destruir os arquivos de um prédio público. Se isso acontecer, centenas de pessoas vão perder suas casas. E talvez, dessa vez, morram de verdade. Então por que não entrega tudo para a polícia? Ela respirou fundo. Porque eles estão dentro também, Laura. O silêncio que veio depois foi pesado, quase palpável. Aquela mulher estava prestes a explodir um sistema inteiro. E eu, estava me apaixonando cada vez mais. Levei-a para minha casa. Mas dessa vez, não havia medo entre nós. Havia urgência. A sensação de que o mundo lá fora podia acabar, e a gente precisava se encontrar antes disso. Ela tirou o casaco devagar, e quando nossas mãos se tocaram, tudo fez sentido, o fogo, o perigo, a loucura. Beijá-la foi como voltar para um lugar que sempre foi meu, mesmo sem saber o caminho. E naquele instante, não existia farda, nem lei, nem certo ou errado. Só duas mulheres que sobreviveram ao inferno e decidiram se aquecer uma na outra. Depois, ficamos em silêncio. O som da chuva batendo na janela, o corpo dela contra o meu, o cheiro de fumaça ainda impregnado nos cabelos. Ela sussurrou. Você é a única pessoa que me faz sentir segura. E você é a única que me faz sentir viva. Por um tempo,
Fingimos que bastava. Mas o perigo não desaparece só porque você quer. Ele espera. Na manhã seguinte, vi 2 carros parados na esquina da minha rua. Homens dentro, observando. Sem farda. Sem marca. Apenas olhos atentos. Eles te acharam. Falei. Clara se aproximou da janela, pálida. Não. Eles acharam você. Aquela frase me atravessou como uma faca. Por minha causa, agora éramos 2 procuradas, uma pela lei, outra pela própria consciência. Passamos os dias seguintes trancadas, elaborando um plano. Ela queria divulgar as provas de forma anônima, mas precisava de tempo e de um canal seguro. Eu usei contatos antigos, gente que devia favores, ex-colegas de operações, um jornalista que eu confiava. Tudo arriscado. Mas eu já tinha passado da linha do medo. Certa noite, enquanto revisávamos os arquivos, ela se virou para mim e disse: se eu não sair viva dessa, quero que você publique tudo. Não fala isso. É sério. Se eles me acharem, você tem que terminar o que comecei. Fiquei olhando para ela, e percebi o quanto o amor às vezes é cruel. Porque amar Clara era isso, saber que ela podia morrer por fazer o certo, e ainda assim admirá-la por isso. Nos dias seguintes, dormíamos pouco. A tensão nos cercava como fumaça. E ainda assim, havia espaço para ternura. Pequenos gestos, ela fazendo café, eu arrumando o cabelo dela, os risos breves no meio do caos. Era como se cada toque fosse uma despedida. Naquela madrugada, o alarme do meu prédio disparou. Um incêndio. Mas não era acidente. O cheiro de gasolina denunciava tudo. Corremos escada abaixo, e vi sombras fugindo pela rua. O fogo subia rápido, as labaredas lambendo o teto. Meu instinto falou mais alto. Empurrei Clara para fora e voltei para dentro. Laura! Não! Vai para o carro. Agora! Recuperei o HD com os arquivos, trancado no meu cofre. Quando saí, o calor era tão forte que o ar cortava os pulmões. Clara estava na calçada, gritando meu nome. Corri até ela, tossindo, segurando o disco. Os bombeiros chegaram minutos depois, meus colegas. Um deles me olhou com estranheza. O que diabos você fazia aí dentro, Laura? Recuperando provas de um crime. Ele me olhou como se eu tivesse enlouquecido. Talvez tivesse. Nos escondermos se tornou inevitável. Pegamos a estrada, madrugada adentro. Clara dirigia, eu vigiava o retrovisor. O silêncio entre nós era o mais pesado até então. Em algum ponto perto de Brighton, ela encostou o carro. Não posso mais te arrastar para isso. Agora é tarde para desistir. Eles não vão parar até me calarem. Então vamos lutar. Ela me olhou, os olhos marejados, e disse: você devia ter me deixado morrer naquele primeiro incêndio. E eu devia ter deixado de te amar. Mas olha só como estamos. Nos abraçamos. Ficamos ali, em meio ao som distante do mar, 2 corações batendo como sirenes. Eu sabia que aquela estrada não tinha volta. Mas, pela primeira vez em anos, senti que estava exatamente onde deveria estar. Entre o dever e o desejo, escolhi o fogo. A estrada tem um som próprio quando se foge. O motor ronca diferente, o vento parece sussurrar segredos e o silêncio entre 2 pessoas pesa o dobro. Clara dirigia sem falar nada havia quase 1 hora. A única luz vinha dos faróis cortando o nevoeiro da madrugada. Eu olhava para ela, o perfil iluminado, o maxilar tenso, as mãos firmes no volante, e tentava entender onde, exatamente, tínhamos cruzado a linha entre justiça e loucura. Talvez no dia em que ela entrou em um incêndio. Talvez no dia em que eu a beijei. Paramos num vilarejo costeiro, daqueles que parecem esquecidos pelo tempo. Alugamos um chalé velho de madeira, à beira de um penhasco. Não havia vizinhos, nem sinal de internet. Era o esconderijo perfeito, e o pior lugar do mundo para 2 corações inquietos. Naquela noite, Clara ficou sentada na varanda, observando o mar. A lua refletia nas ondas, e o vento frio fazia o cabelo dela dançar. Sentei ao lado, entregando uma caneca de café. Ela agradeceu com um sorriso cansado. Parece que o mundo parou, disse ela, sem tirar os olhos do horizonte. Talvez seja o que ele precisa para recomeçar. E nós? Ainda temos um recomeço, Laura? Enquanto estivermos vivas, sim. Ela se virou para mim, e o olhar dela carregava o peso de quem já perdeu demais. Você devia me odiar. Eu te arrastei para isso. Odeio o que fizeram com você. Não você. Ficamos em silêncio por longos minutos. O tipo de silêncio que diz mais do que qualquer confissão. E então ela se inclinou, devagar, até os lábios dela tocarem os meus, como se o mundo estivesse prestes a desabar e só houvesse tempo para aquilo.
O beijo começou tímido, mas logo o medo virou fogo. As mãos dela subiram até meu rosto, e eu senti cada respiração, cada tremor. Nosso corpo era o único abrigo que restava. Fizemos amor como quem tenta sobreviver a um furacão, intensamente, com urgência, como se o amanhã fosse proibido. Quando adormecemos, o sol já nascia. O mar lá embaixo refletia tons de cobre e cinza, e por um momento, o caos parecia distante. Mas a paz, para quem vive entre chamas, nunca dura. Na tarde seguinte, ouvi o barulho de um carro estranho parando na estrada de terra. Espiei pela janela. 2 homens de terno. O mesmo tipo de silêncio letal que eu reconhecia desde o quartel. Corri até Clara. Eles nos acharam. Ela empalideceu. Temos que sair agora. Pegamos apenas o necessário: o HD, a câmera, alguns documentos falsos. Saímos pelos fundos, descendo por uma trilha que levava à praia. O vento cortava, e o barulho das ondas mascarava nossos passos. Enquanto corríamos, ela me agarrou pelo braço. Se alguma coisa acontecer comigo, promete que não volta para salvá-la desta vez. Nem tenta me pedir isso. Promete. Não posso. Não quero viver num mundo em que você não esteja. Ela me olhou, e naquele olhar, havia amor e desespero misturados. Depois, seguimos em silêncio. Chegamos a uma casa abandonada perto da praia. Ali ficamos por horas, tentando pensar no próximo passo. Clara montou o laptop, conectou o HD e começou a transferir os arquivos para um servidor protegido. Enquanto ela digitava, eu vigiava a janela, cada som me fazendo prender a respiração. Mais 10 minutos e termina, disse ela. Mas não tivemos 10. O som dos pneus na areia me fez virar. Luzes fortes cortaram o breu. Corre! Gritei. Clara segurou o laptop e correu para a porta dos fundos. Um tiro. O vidro estourou, espalhando estilhaços. O som ecoou como um trovão. A adrenalina me fez reagir sem pensar. Empurrei Clara pro chão e corri para fora com ela pela lateral da casa. O vento frio batia no rosto. Descemos a encosta até o mar, onde as ondas quebravam violentas. Lá em cima, gritos e passos. Eles estavam perto. Clara olhou para mim, ofegante. Tem uma caverna pequena mais adiante. Eu vi quando chegamos. Seguimos por entre as rochas, o som das ondas abafando tudo. Entramos na caverna. Escura, úmida, mas escondida. Ficamos ali, tremendo, o coração batendo no mesmo ritmo. Ela ainda segurava o laptop. A transferência completou. O mundo vai saber, Laura. Então valeu a pena. Ela chorou. Não de medo, mas de alívio. Encostou a testa na minha. Você é minha parte boa. A única que sobrou. Não diz isso como despedida. Não é. É promessa. Nos beijamos de novo, entre o som das ondas e o cheiro de sal e pólvora. Era estranho sentir tanto amor no meio do pavor. Mas talvez o amor verdadeiro só exista assim, à beira do colapso. Quando o sol nasceu, os carros já não estavam mais lá. Eles tinham ido embora, talvez achando que havíamos morrido no mar. Clara riu entre lágrimas. Somos fantasmas agora. Fantasmas com uma missão cumprida. Mas sabíamos que não era o fim. O HD ainda estava com a gente, e as provas, embora publicadas, precisavam de alguém vivo para sustentá-las. Ela queria voltar a Londres, encontrar o jornalista em quem confiava. Eu sabia que seria suicídio, mas a conhecia bem demais para tentar impedi-la. Então vamos. Falei. Você não precisa vir. Eu nunca precisei. Eu escolho. Voltamos para a estrada, com o sol nascendo por trás do mar. O silêncio agora era outro, pesado, mas sereno. Clara dormiu no banco do passageiro, a cabeça encostada no vidro. Olhei para ela e percebi que, por mais que o mundo tentasse apagá-la, ela sempre acendia de novo. E eu só queria continuar sendo o oxigênio desse fogo. Voltar para Londres foi como entrar de novo em um incêndio, só que, dessa vez, o fogo era invisível. As ruas, o barulho dos ônibus, o cheiro de chuva no asfalto, tudo parecia igual, mas nada era o mesmo. A cidade me olhava diferente. Ou talvez fosse eu quem não sabia mais onde terminava a farda e começava a mulher. Clara dormia no banco do passageiro, exausta. Os cabelos desgrenhados, o rosto pálido, e aquele ar de quem carrega o peso do mundo nos ombros. A observei por alguns segundos, tentando guardar aquela imagem, a calma antes da próxima sirene. Paramos num bairro afastado, em um pequeno flat alugado com documentos falsos. O lugar cheirava a mofo e chá velho, mas era seguro o bastante. Tranquei as janelas, chequei as saídas. O instinto de bombeira nunca me abandonava.
sempre procurando a rota de fuga, mesmo quando o fogo era emocional. Clara ligou o computador, conectou a câmera e respirou fundo. Ele respondeu. Disse que vai nos encontrar amanhã, no café da estação. É confiável. Foi quem publicou as primeiras fotos anônimas. Se tem alguém em quem posso confiar, é ele. Eu queria acreditar. Mas depois de tudo, confiança era um luxo que não podíamos mais comprar. Naquela noite, ela sentou ao meu lado na cama, com os olhos perdidos na parede. Às vezes, penso que se eu tivesse morrido no primeiro incêndio, nada disso teria acontecido. E o mundo continuaria podre. Respondi. Mas você estaria segura. Segura não é o mesmo que viva, Clara. Ela me olhou, aquele olhar que me desmontava desde o primeiro dia. O que vai sobrar de nós quando tudo isso acabar? O que o fogo não conseguir levar? Nos beijamos devagar, como se o tempo pudesse parar ali. E por algumas horas, ele parou. O mundo inteiro ficou reduzido ao calor da pele dela, ao som da respiração, à sensação de que amar alguém também é uma forma de resistência. De manhã, a realidade voltou como sirene. Saímos cedo, o céu de Londres coberto por nuvens pesadas. O café da estação estava cheio o bastante para esconder qualquer encontro. Sentamos em uma mesa nos fundos, e minutos depois, o jornalista chegou. Chamava-se Harris, um homem magro, de terno amarrotado e olhar inquieto. Apertou a mão de Clara com pressa. Você não imagina o caos que isso gerou. O governo está tentando conter o vazamento, mas agora há provas demais. Então publique o resto. Ela disse, firme. Não é tão simples. Há nomes grandes envolvidos. Você corre risco real. Eu corro risco desde o dia em que tirei a primeira foto. Ele olhou para mim, medindo minhas reações. E você, sargento? Sabe no que está se metendo? Já não existe mais saída. Ele assentiu, nervoso. Vou precisar das últimas gravações. E de vocês ficarem escondidas até tudo vir à tona. Clara entregou o HD. Quando nossas mãos se tocaram, percebi. Aquele toque parecia uma despedida. Saímos do café e voltamos pro flat em silêncio. Na metade do caminho, notei um carro preto no retrovisor. Seguindo de longe, sem pressa. Não falei nada para não alarmá-la. Mas o frio que senti não veio do vento. No apartamento, Clara fechou as cortinas e se encostou na parede. Está tudo terminando, não está? Ainda não. Mas vai terminar. E talvez a gente não sobreviva a isso. Fiquei em silêncio. Ela se aproximou, as mãos tremendo levemente. Eu nunca quis arrastar você para esse inferno, Laura. Mas você me mostrou que havia algo maior que o medo. Nos abraçamos. O corpo dela cabia no meu como se tivesse sido feito para isso. E naquele instante, percebi, não importava o que viesse depois, eu lutaria por ela até o último suspiro. Horas depois, o telefone tocou. Era Harris. Temos um problema. Alguém vazou a informação sobre a reunião. Eles estão atrás de vocês. O sangue gelou. Olhei para Clara. Temos que sair agora. Pegamos as mochilas, os documentos, e corremos. Lá fora, a cidade parecia respirar rápido demais. Carros, passos, buzinas, tudo era ameaça. No fim da rua, o carro preto estava parado. 2 homens dentro. Clara segurou minha mão com força. Confia em mim. Até o fim. Corremos em direção à estação. A multidão era o único disfarce possível. Subimos as escadas, empurrando gente, ouvindo gritos, passos atrás. O som de um tiro ecoou, seco, brutal. Não olhei para trás. Só puxei Clara para dentro do trem no último segundo. As portas se fecharam. Ela caiu no banco, ofegante. O olhar dela me encontrou, e, pela primeira vez, vi medo de verdade. Eles não vão parar, Laura. Nem eu. O trem se afastava da estação, levando a gente para longe, mas não para fora do perigo. O HD já estava com Harris, e isso significava que agora o jogo havia virado. Eles tentariam calar as duas antes que a história viesse à tona. Enquanto o trem cortava os trilhos em direção ao sul, ela encostou a cabeça no meu ombro. Se a gente sobreviver, promete que vai voltar pro mar comigo. Prometo. E se não sobreviver? Não termina a frase. Ela sorriu, fraco, e fechou os olhos. Eu fiquei olhando pela janela, o reflexo do fogo das luzes da cidade nos vidros. Londres queimava, não em chamas, mas em verdade. E a verdade, às vezes, destrói mais que o fogo. Naquela noite, em um hotel barato nos arredores de Croydon, Clara editava o último vídeo, a gravação que confirmava quem mandara incendiar os prédios. Eu vigiava a janela, arma na cintura,
farda escondida na mala. Ela virou para mim e disse, com voz suave: quando isso acabar, quero viver. Só isso. Um jardim, um gato, e você. Então luta por isso. Com você, até o fim. Eu me aproximei, segurei o rosto dela, e beijei-a. Não era mais um beijo de urgência. Era um pacto silencioso. Entre o dever e o amor, eu já sabia o que escolheria. Dizem que o fogo só destrói. Mas, depois de tantos anos enfrentando as chamas, aprendi que ele também renova. Ele queima o que precisa morrer, e deixa espaço para o novo nascer. Naquela madrugada, eu ainda não sabia se o que estava prestes a acontecer seria o fim, ou o recomeço. O vídeo de Clara terminou de carregar às 2h47 da manhã. Do lado de fora, a chuva caía fina, lavando as ruas de Londres como se o céu também quisesse apagar rastros. O upload foi feito para múltiplos servidores. Mesmo que algo acontecesse conosco, o mundo veria a verdade. Quando a tela mostrou enviado com sucesso, Clara soltou um suspiro longo, e as lágrimas vieram antes mesmo das palavras. Eu a abracei, e por alguns segundos, o tempo parou. Era como se toda a dor dos últimos meses se dissolvesse no som da respiração dela contra o meu peito. Mas o silêncio durou pouco. Um barulho seco, passos na escada, vozes abafadas. Eles haviam nos achado. Peguei a arma, gesticulei para Clara se esconder atrás do balcão. O coração batia no ritmo de uma sirene. A porta foi arrombada. 2 homens entraram, armados, e o instinto me dominou. Um disparo, outro, o som ecoou alto, o cheiro de pólvora misturado ao da chuva que entrava pela janela quebrada. Um deles caiu. O outro recuou. Clara correu até mim, as mãos tremendo. Laura! Tô bem. Corre! Descemos as escadas e saímos pelos fundos do hotel, direto para a rua molhada. As luzes da cidade se misturavam à névoa, tudo girando em vermelho e branco. Corremos sem olhar para trás, cada esquina um risco, cada sombra um possível fim. Mas o amanhecer já coloria o horizonte, e algo dentro de mim dizia que estávamos perto de algo maior que o medo. Chegamos à margem do Tâmisa, ofegantes. O vento frio cortava a pele. Clara se virou para mim, os olhos cheios de lágrimas e esperança. Acabou, Laura. Eu fiz o que precisava. Mesmo se nos pegarem, acabou. Não vão nos pegar. A sirene de uma viatura ecoou ao longe. Ela sorriu, triste. Você ainda acredita em finais felizes? Depois de você, eu acredito em tudo. Ela se aproximou, o rosto molhado pela chuva, e me beijou. Foi um beijo diferente de todos os outros, calmo, firme, cheio de vida. O tipo de beijo que sela não uma fuga, mas um pacto com a liberdade. De repente, o som de pneus. Harris apareceu, dirigindo um carro pequeno e velho. Entra! Rápido! Entramos. Ele acelerou, o motor rugindo. Vocês conseguiram. O vídeo tá em todos os jornais. As manchetes estão explodindo. O ministro, o empresário, todos os nomes. É o fim deles. Clara segurou minha mão, rindo entre lágrimas. A verdade pegou fogo. As horas seguintes foram um borrão de fuga, refúgio e silêncio. Deixamos Londres antes do amanhecer. Harris ficou para responder à imprensa, e nós seguimos para o litoral, o mesmo vilarejo de antes, aquele chalé velho à beira do penhasco. Dessa vez, não estávamos fugindo. Estávamos voltando para viver. Foram dias de silêncio e cura. O mundo lá fora falava de escândalo, prisões, renúncias. Mas nós só falávamos de paz. Plantei algumas flores na varanda. Clara fotografava o mar todas as manhãs, como se cada onda fosse um pedaço de vida devolvido. Certa tarde, ela me chamou. Olha isso. Na tela da câmera, uma fotografia antiga, o incêndio onde nos conhecemos. O reflexo das chamas nos olhos dela. E atrás, eu, de uniforme, correndo em direção à fumaça. Ela sorriu. Foi ali que tudo começou. E terminou também. Não, Laura. Ali a gente renasceu. Sentei ao lado dela, o som do mar embalando nossas memórias. Você ainda sonha com o fogo? Todos os dias. E tem medo? Não, porque agora eu sei o que ele deixou. Ela encostou a cabeça no meu ombro. E o que ele deixou? Você. O tempo passou devagar, como se o universo tivesse decidido nos recompensar com calma. Certa manhã, Clara saiu cedo para fotografar e voltou com um sorriso que não via há muito tempo. Tenho uma ideia. Deveria me preocupar? Não dessa vez. Quero fazer uma exposição. Entre as chamas e o silêncio. O título me atravessou. Era exatamente o que éramos. Fogo e silêncio. Caos e paz. A exposição aconteceu meses depois,
numa galeria pequena, em Brighton. As fotos mostravam o que o fogo destrói e o que ele revela. Entre elas, uma imagem minha, de costas, olhando o mar. Na legenda, ela escreveu: algumas pessoas não salvam prédios. Salvam almas. Quando o público aplaudiu, eu me mantive no fundo, invisível. Mas Clara me achou com o olhar. E naquele instante, entendi, tínhamos sobrevivido. Não só à perseguição, às mentiras, ao perigo, mas a nós mesmas. Depois da exposição, voltamos para casa, e ela me entregou um envelope. Dentro, 2 passagens. Destino, Lisboa. Achei que a gente podia começar outro capítulo. Um com mais sol e menos fumaça. E o jardim? E o gato? A gente leva os 2. Rimos. E foi ali, entre o som do mar e o cheiro do café, que percebi o verdadeiro milagre. O fogo pode destruir paredes, mas nunca apaga o que é feito de amor. Na manhã da partida, olhei pro chalé pela última vez. A varanda, as flores, o horizonte. Tudo parecia respirar junto com a gente. Clara segurou minha mão e sussurrou: finalmente, livre. E pela primeira vez em muito tempo, eu também acreditei. O sol nascia devagar, tingindo o mar de dourado. O vento trazia o som distante das ondas, e, por um instante, jurei ouvir o estalo de uma chama apagando. Mas não era o fim do fogo. Era o início da luz.